Sabe, normalmente quando a gente fala de um diagnóstico médico, existe uma expectativa quase reconfortante de precisão. A expectativa é de precisão total, né? É algo quase que da engenharia. Exatamente. Alguém cai, quebra o braço, vai para o hospital e o raio-x mostra aquela linha branca bem nítida no osso. Uhum. E o médico simplesmente aponta para a chapa e diz, tipo, aí está o problema. Sim, é uma situação binária. Ou o osso tá quebrado ou não tá. A gente é meio que programado para gostar dessa clareza toda. Com certeza. A gente adora que as coisas sejam tangíveis, sabe? Sem muita margem para interpretação dupla. Mas aí a gente sai do consultório médico e entra no mundo real das dinâmicas humanas. E as coisas mudam de figura. Mudam drasticamente. Quando começamos a lidar com comportamento, com falhas morais, relacionamentos rompidos dentro de uma comunidade... Aquela máquina de raio-x parece que pifa de vez. Totalmente. Passamos a olhar para uma paisagem que é, para ser bem honesta, extremamente nebulosa, cheia de áreas cinzentas. É a definição clássica de navegar em águas turvas. Lidar com o comportamento humano, principalmente quando as pessoas estão unidas por uma crença em comum, é o maior desafio de qualquer instituição. E é exatamente por essa tensão que a nossa imersão de hoje está tão fascinante. Nós vamos fazer um mergulho profundo no capítulo 8 do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, edição de 2025. E eu sei que, à primeira vista, falar de um manual administrativo soa super árido. Soa como ler um contrato de termos de uso, né? Exato. Mas o que a gente tem em mãos hoje é um documento que tenta codificar o comportamento humano em escala global. E a nossa missão hoje, para quem nos ouve, é desvendar como essa organização lida com a falha humana. Como eles equilibram a justiça fria com a misericórdia e a restauração. E logo nas primeiras páginas, fica muito clara uma premissa que muda tudo. A disciplina, segundo esse manual, não tem caráter punitivo. Não é sobre retaliação. Não, zero. Não é olho por olho. O manual descreve a disciplina quase como aquele procedimento médico que você falou. Uma ferramenta cirúrgica. Isso. Uma cirurgia para preservar a unidade do grupo e, ao mesmo tempo, resgatar o indivíduo que errou. A teoria é sempre linda, né? Preservar a unidade soa maravilhoso no papel. Mas, na prática, a banda toca diferente. Exato. As pessoas brigam, se ofendem, rola desentendimento. Então, vamos desempacotar isso. Como exatamente o manual tenta resolver esses conflitos antes de virar um processo disciplinar gigante? Bom, o texto menciona um modelo bíblico baseado no livro de Mateus, capítulo 18. Que para mim pareceu funcionar como um verdadeiro protocolo de desescalada de crise. É a melhor forma de definir. Esse modelo é, na sua essência, um sistema de contenção. E qual é o primeiro passo? A regra número 1 é: se há uma ofensa entre duas pessoas, a ofendida tem que conversar a sós com o ofensor. Em particular. Sem plateia. Sem plateia nenhuma. Ou seja, nada de desabafar no grupo do WhatsApp ou soltar indireta na internet. Nada disso. O manual é implacável contra o que ele chama de fermento do mal. Fermento do mal. Nossa, é um termo forte. É forte porque a ideia é que a fofoca faz o problema inchar, crescer. Expor os erros dos outros para quem não tem nada a ver com a história destrói o tecido social deles. Entendi. Se a resolução não começa no privado, baseada no amor, a coisa só se multiplica. É tipo tentar apagar o incêndio quando é só uma faísca. Perfeito. Em vez de esperar a casa pegar fogo para chamar os bombeiros. Tá. E se a conversa sós não der certo? Aí o protocolo exige que você leve uma ou duas testemunhas. Uhum. E só depois de esgotadas todas essas tentativas privadas, se a pessoa se recusar a ouvir, é que o assunto chega à congregação. É um funil bem claro para evitar que a treta viralize. Exato. E o manual vai além. Tem uma proibição muito clara de levar disputas internas para tribunais seculares. Sério? Eles não podem processar um ao outro na justiça comum? A exigência é que esgotem o processo de conciliação interna da igreja primeiro. Mas peraí, isso não soa meio suspeito? Tipo, varrer o problema para debaixo do tapete? É super normal pensar assim. Mas a gente precisa entender a jurisdição aqui. Tá, explica isso. Não estamos falando de acobertar crimes graves. O manual é explícito sobre cooperar com as autoridades nesses casos. Ah, bom. O que eles proíbem são litígios interpessoais.
Brigas de negócios entre membros, quebra de contrato, essas coisas. Entendi, tipo tribunal de pequenas causas. Isso. A lógica deles é que um juiz secular resolve quem fica com dinheiro, mas destrói o relacionamento para sempre. Faz sentido. O objetivo final é restaurar o relacionamento, não achar quem tem a razão jurídica. Exatamente. Acionar a justiça por impaciência é visto como uma quebra da fraternidade. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Tá. Manda. Se a igreja funciona como um hospital para pecadores, onde a pessoa vai para ser curada, no momento que você cria regras estritas de punição, esse hospital não vira uma delegacia de polícia? É uma tensão real. A igreja não começa a patrulhar os pensamentos das pessoas, a julgar o coração delas? Onde fica essa linha vermelha? Esse é o grande dilema de qualquer religião estruturada. Mas o manual usa a parábola do joio e do trigo para responder isso. Ah, aquela história da plantação. Para quem nos ouve talvez não conheça. É quando descobrem ervas daninhas, o joio, no meio do trigo bom, certo? Isso. E os funcionários do dono da fazenda querem arrancar todo o joio imediatamente. Mas o dono não deixa, né? Não deixa. Ele diz para deixar crescer junto, porque na fase inicial, o joio é idêntico ao trigo. Se tentar arrancar o joio, arranca o trigo bom junto. Nossa. O manual usa isso para alertar os líderes. É tipo, não tentem adivinhar quem é o falso cristão pelas intenções secretas dele. Porque a visão humana é falha. Muito falha. Tentar purificar a igreja na base da suspeita vai acabar expulsando gente sincera. Então eles não julgam o coração, o julgamento íntimo fica só para Deus. Exatamente. A disciplina só rola por ações comprovadas. Ações públicas, graves e irrevogáveis. Nós sobre a dúvida que a pessoa tenha sobre o dano real que ela causou. E o manual lista essas linhas vermelhas, né? Lista sim, e é bem direto. Eu anotei aqui: fraude intencional, violência física, abuso no ambiente familiar, imoralidade sexual, violação pública do sábado e uso ou venda de drogas ilícitas, álcool e tabaco. E vale muito destacar que a edição de 2025 traz uma linguagem extremamente robusta sobre abuso sexual infantil e abuso de vulneráveis. É um muro de proteção coletivo, então. Perfeito. A disciplina nesses casos extremos não é a igreja condenando a alma da pessoa, mas é o dever da instituição de proteger os mais frágeis. E aqui é que a mecânica disso tudo fica realmente fascinante. A parte processual, né? Isso, porque agora a gente sabe as linhas vermelhas. Mas como a responsabilização rola na prática? O manual tem duas vias exclusivas: censura e remoção. Para ficar fácil de visualizar, eu pensei no futebol. A censura é o cartão amarelo, aquele tempo no banco de reservas para pensar na vida. E a remoção é o cartão vermelho, a expulsão. Exato. Essa analogia funciona bem, né? Funciona perfeitamente. A censura é usada quando a ofensa é séria, merece uma resposta oficial, mas não é grave a ponto de cortar o vínculo da pessoa. E quanto tempo dura esse cartão amarelo? Tem um prazo fixo. Mínimo de 1 mês e máximo de 12 meses. E o que rola com a vida da pessoa nesse período? Ela é isolada de todo mundo? Ela sofre restrições administrativas, perde os cargos de liderança, não pode conduzir programa nenhum e perde direito de voz e voto nas reuniões. É um afastamento real das funções. Mas... E aqui é o ponto de virada onde a graça entra na burocracia. A pessoa sob censura não é proibida de participar da vida espiritual da comunidade. Ela continua indo nos cultos normais. Continua. Participa da escola sabatina, que é o estudo semanal deles. Nossa, e o mais louco pra mim, ela não é impedida de participar da Santa Ceia. Exato. O ritual sagrado de comunhão continua liberado. Eu fiquei muito surpresa com isso. A pessoa cometeu uma infração grave, está disciplinada publicamente, mas não é cortada do ritual mais íntimo que eles têm. Porque, segundo a visão do manual, a Santa Ceia não é um troféu para quem é perfeito. É um momento de cura. Eles mencionam a história de Judas, né? Sim, o texto lembra que Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ia ser traído. A ideia é que quem está sob disciplina é quem mais precisa de contato com o sagrado. Faria zero sentido cortar a pessoa disso. Seria contraproducente, e tem uma regra técnica sensacional aí também. É proibido que a congregação vote uma censura que tenha a remoção automática no final. Como assim? Para não virar uma armadilha. Isso. Você não pode dizer, você tem 6 meses de censura e depois está expulso. Ah, entendi. Tem que avaliar de novo. Tem que avaliar se a pessoa mudou de atitude, demonstrou arrependimento.
Se ela corrigiu a rota, a censura simplesmente expira e a vida segue. Mas e quando chegamos no inevitável cartão vermelho? A remoção. Aí o nome arriscado do livro, o vínculo formal é cortado. Quais são os gatilhos para isso? Quebra irreversível do voto matrimonial, rebelião persistente contra a ordem da igreja ou crimes graves, tipo os abusos que a gente citou. Mas, lendo sobre isso, me pareceu que a estrutura deles é desenhada com uma cautela quase obsessiva antes de dar esse cartão vermelho. É muito metódico. Isso nos leva à parte dos direitos dos membros e salvaguardas. Isso me deixou curiosa. Eles estabelecem limites rígidos para evitar líder tirânico, mas teve uma regra que me deixou chocada: a proibição estrita de advogados nas reuniões. Quem olha com a nossa mentalidade moderna acha um absurdo. Porque pensa comigo, se um membro está enfrentando a penalidade máxima, como ele se defende de acusações complexas sem um advogado? Não vira um tribunal de exceção injusto? Soa assim mesmo, mas tem a ver com a separação entre igreja e Estado. A disciplina eclesiástica é uma questão espiritual e moral, não civil. Tá. E o que o advogado faria de tão ruim ali? Ele transformaria uma reunião que deveria ser de confissão e restauração em um litígio jurídico frio, um combate técnico. O foco mudaria de vamos curar essa ferida espiritual para vamos achar uma brecha na regra para evitar a punição. Perfeito. O espírito da lei seria substituído pela letra fria da lei secular. Mas e aí, como a pessoa se defende, então? O manual garante um devido processo interno robusto. Ninguém é pego de surpresa. Tem que ter notificação por escrito com 2 semanas de antecedência. Então dá tempo de se preparar. Dá. E na reunião, a pessoa tem o direito de ser ouvida, apresentar provas e trazer testemunhas. Não é um tribunal secreto de madrugada. Longe disso. E tem a maior salvaguarda de todas. Nenhuma comissão, nem pastor nenhum pode expulsar alguém sozinho. Isso é muito importante. Eles só podem investigar e recomendar. A remoção exige o voto da maioria da congregação inteira. O manual diz a maioria da igreja é a força, né? Exato. Impede que um líder com rixa pessoal decida o destino de alguém na canetada. Uma descentralização de poder fantástica. E houve umas proibições legais também. Por exemplo, não pode expulsar ninguém por estar sem grana para pagar o dízimo. Verdade. Dificuldade financeira nunca é motivo. E nem por parar de frequentar os cultos. A ausência sozinha não justifica a remoção. A única exceção é se a pessoa evaporar no mundo. Como assim, sumir? Sumir, não deixar endereço, cortar contato por 2 anos. Se a igreja procurar exaustivamente e não achar, aí removem por paradeiro desconhecido. Tudo isso mostra um cuidado gigante de não apagar ninguém de forma casual. Mas aí a gente chega na reta final. O pior aconteceu. O cartão vermelho. A pessoa foi removida. A narrativa do manual termina aí. A pessoa está banida socialmente e esquecida. De jeito nenhum. E esse é talvez o aspecto mais contracultural desse documento. O fim da burocracia é só o começo de uma nova fase de trabalho pastoral. A expulsão não é o fim da linha. Nunca. O objetivo nunca é a exclusão permanente. O manual instrui a congregação a manter contato amoroso, amizade com quem foi removido. Eles são instruídos a ativamente tentar trazer a pessoa de volta. Tem um mapa para isso, nas regras. Tem um processo de readmissão. Se o indivíduo demonstra arrependimento genuíno e muda de vida, ele pode pedir para voltar. Através de um novo batismo, né? O rebatismo, que simbolicamente lava o passado. E a pessoa é recebida com festa. Mas e aqui entra um ponto vital de proteção moderna que a gente viu na edição de 2025. Tem uma tensão sobre como equilibrar esse perdão espiritual infinito com as consequências práticas. Ah, sim. O manual é muito maduro nisso. A graça e a segurança precisam andar juntas. Como assim na prática? O manual reconhece que o perdão de Deus é absoluto, mas as consequências terrenas de ações muito graves permanecem. O exemplo do abuso sexual infantil. Exatamente o exemplo mais contundente. Uma pessoa que cometeu isso no passado pode se arrepender, ser perdoada espiritualmente e até ser readmitida como membro normal da igreja. Mas a regra é inflexível. Essa pessoa nunca mais, sob nenhuma hipótese, vai poder assumir um cargo de liderança ou qualquer função que envolva crianças ou pessoas vulneráveis. É uma
distinção muito cirúrgica. A confiança espiritual volta, mas a confiança situacional tem uma barreira que não dá para cruzar. É puramente para proteger os mais fracos. A graça não é cega. Não anula o bom senso. Não, nuna. Restauração não significa amnésia coletiva. Significa criar um ambiente seguro onde o ofensor perdoado e as potenciais vítimas possam coexistir sem risco. Nossa, é uma engenharia social muito complexa. O que a gente explorou hoje aqui é um ecossistema onde a lei inflexível e a graça incondicional são obrigadas a coexistir. É verdade. A disciplina nunca é o ponto final da história de ninguém. Ela é um choque para despertar quem errou e um escudo para proteger a comunidade. Quando a gente olha de fora, parece só um livro chato, cheio de regras e prazos. Mas, no fundo, é uma tentativa milenar de traduzir princípios como justiça, livre-arbítrio e redenção em ações práticas para seres humanos que são falhos. O que me leva a uma reflexão muito atual para quem está acompanhando a gente. Manda. A gente vive nessa era dominada pela cultura do cancelamento. Na internet, um erro público resulta num exílio social imediato. Permanente e sem apelação. Exato. Não tem direito de defesa, não tem testemunha e, o pior, não tem caminho de volta. A sociedade tira um raio-x rápido, vê a fratura e a resposta é amputar o braço e esquecer. Infelizmente é o padrão hoje. Mas olhando para essa arquitetura do manual da igreja, como seriam as nossas corporações, as nossas comunidades virtuais, se ao lado de cada punição e linha vermelha, a gente desenhasse um mapa intencional para restauração? Uau! Como seria ter um caminho de volta para casa? Porque no fim das contas, de nada adianta você ter um raio-x perfeito se não tiver um gesso, um tempo no banco de reservas e uma fisioterapia para fazer aquele braço voltar a abraçar. Fica aí essa provocação para todos nós pensarmos.